Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Pode Além. Eu sou Ciane Meneguzzi Pistorello, estou com a minha colega Neuza Colifante e estamos nessa temporada com pessoas que foram além, que enfrentaram situações difíceis, doenças, acidentes, pessoas que enfrentaram momentos que precisaram ter um impulso diferente e que se superaram, que transformaram sua vida, se reconectaram. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, a Cristiane Padilha de Oliveira. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar estar conosco aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. E é muito importante, eu acho, falar sobre isso, porque superação, às vezes a gente fala só a palavra superação, mas não é só isso, são muitas outras coisas atrás disso. É um medo constante que vem e tu tem que superar aquele momento, porque tem muita coisa lá na frente que tu às vezes não percebe, mas é o que te dá força para seguir. Seja muito bem-vinda, Cristiane, e sinta-se acolhida. A Muito tua história, os teus desafios pela gente. muito obrigada. Então, formada em artes, é isso, Cris? Posso Isso chamar de aí. Cris, né? Pode, Aqui. pode. Formada em artes que teve um momento da doença, mas falando um pouquinho, antes da doença, então, trabalhava na parte da assistência social. Isso, na verdade eu era educadora social, trabalhava com, a parte mais artística, artesanato, a parte de culinária, que eu sempre gostei muito, né. Hum. Então a minha história começou como educadora social. Comecei no primeiro projeto da UX, que era Projeto Cidadão, e através de lá vim com vários projetos trabalhando juntos. E ao longo do tempo eu percebi que só aquilo para mim não bastava, eu queria fazer outras coisas. Então Hum. eu passei para a área da beleza, Ótimo. mas sempre em um turno. Eu trabalhava como educadora social e no outro turno eu trabalhava na área da beleza. Enfrentou muitos desafios, vendo muitas histórias, então. Muitas histórias, muitas crianças passaram por mim. Uau! Foi assim, ser educadora para mim sempre foi um aprendizado muito grande. Conta para nós um pouquinho dessa dinâmica, como é que é ser educadora? Ser educador é você fazer um papel diferenciado e, às vezes, a gente brigar muito com os valores que eles trazem de casa. Hum. A gente tenta mostrar para eles um lado que eles não trazem de casa. Que eles não Que conhecem, eles então. não conhecem. Muitas vezes, quando eu comecei, eu trabalhava no Eusébio Beltrão de Queiroz, que foi o Uhum, último lugar que eu trabalhei, aqui na Vila do Cemitério. uhum. E foi um início muito bonito, porque eu comecei quando começou o projeto, eu comecei com a equipe, e a maioria das crianças eram da vila e vinham dos abrigos. Então a gente pensava o seguinte: "Poxa, como que a gente vai trazer uma nova realidade para eles?". Uhum, E muitas vezes eles chegavam com aquela questão assim: "Ah, eu quero ser bandido", uhum, Uhum. né. Mas por quê, né? Isso é hum, muito era uma questão, assim, impactante pra gente, né, uhum, porque a gente vinha de uma outra realidade, de um outro momento. uhum. E mostrar para eles que eles poderiam ser mais do que aquilo, Perfeito. que eles poderiam, construir o mundo que eles quisessem. E esse era o nosso papel como educador. É um grande desafio, né. Muito grande. E na parte da culinária, por exemplo, né, a gente pensava sempre em oferecer coisas que eles não tinham em casa, que eles não tinham a possibilidade de de ter e ensinar a eles, por exemplo, ele vou ficar em casa sozinho, porque é o contraturno, né, a gente trabalhava sempre com Uhum. o contraturno. Muitas vezes eles ficavam sozinhos. E aí, como que eles faziam? Eles já aprendiam a fazer alguma coisa, a se virar, Hum. a atividades de vida diária sempre foi muito importante para o nosso projeto, sempre Uhum. foi um foco muito grande de ensinar eles que o mundo lá fora, ele pode ser incrível se você acreditar, As suas se escolhas. você escolher. Exato. A partir das suas escolhas, tudo isso pode mudar.
Mas aí, em um determinado momento, veio uma doença, né? Veio uma doença. Eu tive Covid 2 vezes e, logo depois dos 2 Covids que eu tive um como que eu posso dizer? Ele foi o pós-Covid. Hum. Aí eu tive problemas cardíacos, Hum. fui para o hospital, fiquei na UTI, e aí ali foi um susto bem grande. Na verdade, eu, graças a Deus, eu sempre digo assim, ó, Papai do Céu sempre foi muito, muito. Se ele tem preferidas, eu tô na lista. Ai, que Com legal. certeza, com Que certeza. lindo. Porque assim, eu lembro das Hum. coisas que aconteceram, que passavam na minha mente, mas eu não lembro do momento em que eu cheguei no hospital. Hum. Tipo, depois que eles me atenderam no hospital, eu já não lembro do sofrimento que eu passei. Eu Uhum. cheguei ali, já fui atendida e já fui direto pra UTI. Então isso é muito, assim, pra mim foi muito bom, sabe, Uhum. porque eu acho que essa coisa do trauma dessa parte eu não tenho. Tá E tu certo. não se viu doente, assim, ou foi muito instantâneo, fiquei ruim e fui para o hospital, ou hã, acabou não percebendo que estava doente? Na verdade, eu sempre fui muito teimosa, Hum. né, e para mim o trabalho no projeto sempre foi muito importante. E na época eu tinha um colega que ele estava de férias e eu estava sozinha como educadora. Então como que eu ia deixar minhas crianças lá, Hum. né? Eu sabia que eu não estava bem, mas eu não dava tanta importância para. Tu olhava Eu mais para o Para o outro do que outro, para ti naquele exato. momento. Então, assim, eu fui trabalhar várias vezes muito doente, assim, das meus colegas me dizer: "Cris, vai para casa, tu não Uhum. tá bem, né". Uhum. Mas ali eu permanecia. E aí teve um momento que começou a me dar muita falta de ar, eu comecei a ficar ruim Uhum. mesmo, e aí, procurei um médico, procurei um pneumologista e ele Uhum. disse: "Guria, tu procura um cardiologista urgente, por favor". Aí no dia seguinte eu fui atrás de um cardiologista, comecei a fazer os exames e ali foi constatado que eu estava com o meu coração alterado. Hum. Eu estava com o coração grande. Uau. E aí, então, fiz os exames, fui mostrar para ele e comecei a tomar os medicamentos. Só que a partir do momento que eu comecei a tomar os medicamentos, eu comecei a passar mal. A Começava reação a então. reação Uhum. do remédio, mais tudo aquilo que eu estava passando, todos aqueles sintomas de tosse, falta de ar, mas eu não me dava conta daquilo que estava Aham. acontecendo. Aí teve um dia que eu tomei um dos medicamentos, passei muito mal e eu fui para casa da minha ex-cunhada, porque na verdade eu morava sozinha, eu tenho muitos amigos, mas na época aconteceu coisas que, eles não poderiam me ajudar, Sim. né. Uhum. Então assim, poxa, eles já estão passando por um momento ruim, que eu vou lá incomodar, né. Entendo. Uhum. Aí, então fui para casa da minha ex-cunhada, passei uma semana lá e passei muito mal e voltei ao médico. Quando eu voltei ao médico, ele viu os meus exames, ele disse assim: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste contigo, se tiver tudo bem esse teste, a gente permanece com os medicamentos, porém a gente fica sobre aviso". Ok, Uhum. ele fez o teste, tudo certo, eu ia fazer não é uma tomografia, é uma Ressonância? ressonância, Hum. isso, só que eu não poderia porque eu estava com muita tosse e muita falta de ar. Ah. Aí ele me mandou para casa. Nesse momento, fui para casa e o meu irmão me ligou, conversamos um pouco, ele disse: "Cris, vai para casa que eu te cuido", né. E eu Uhum. fui para casa e nesse mesmo dia eu disse para ele: "Olha, eu não aguento, tu me leva para o hospital, porque não consigo mais". E aí foi o momento que ele me levou para o hospital. Tu sentia mal-estar? Eu sentia mal-estar, Uhum. eu sentia tosse, sabe, uma dor no corpo Uhum. terrível. E naquele dia que eu pedi para ele ir no hospital, quando eu estava lá na minha cunhada, Uhum. eu vi que os meus pés começaram a inchar demais. Hum. Então eu já poderia ter tido uma parada cardíaca ali Sim. mesmo, né.
Só que daí deu tempo de eu ir para casa, meu irmão me levar para o hospital, e aí do hospital eu só lembro deles me dizerem assim: "Olha, tu vai precisar ir para UTI". Nossa, Uhum. foi direto pra UTI. Fui direto para UTI, fui direto para UTI. E aí foi só isso, foi o último momento, assim, que eu lembro dela de eu dizer, eu disse: "Mas por quê? Por que que eu vou para UTI?". E aí eu lembro que ela disse assim: "Ah, tu tá com uma infecção", uma coisa assim, e aí eu não lembro mais. Eu só Hum. lembro delas tentarem colocar o oxigênio em mim e eu acho que eu sempre digo: "Eu bati numa enfermeira", porque eu lembro dessa sensação de me Aham, debater, sabe. aham. E aí, a partir dali, eu já não lembro mais nada. Só Estavam num das estágio loucuras semiconsciente e não. não, só das loucuras depois na UTI, Quanto né. tempo na UTI? Eu fiquei 15, 20 dias. Hum. É. E tem alguma lembrança, assim, da UTI? Muitas, nossa, sabe que é muito louco, porque eu achava que eles queriam me matar lá dentro. Uhum. Quando eu entrei na UTI, eu lembro que veio a médica do plantonista, ela me disse: "Cris, tu sabe onde tu tá?". Eu disse para ela: "Eu estou numa UTI móvel", porque a última lembrança que eu tinha era a casa da minha ex-cunhada, né. Aham. Então na minha cabeça eu continuava na casa da minha ex-cunhada, Sim, aham. e como se lá fosse uma UTI móvel. E quando ela me disse assim: "Ah, tu tem uma infecção", na minha cabeça aquilo e já vinha o Covid, né, Uhum. então Uhum. aquilo ia passar para todo mundo. Então eu estava ali como se fosse um experimento, uma coisa Ah. assim. E não era nem uma cama de hospital, era como se fosse uma cadeira. E vinha aquelas enfermeiras colocar medicamento, colocar e aquilo eu dizia para elas: "Não, tu vai me matar". Ficou tudo confuso Ficou na dentro de muito ti. confuso. Até tem uma história que essa é uma das histórias que é Hum. mais engraçadas, né, Uhum. que o marido da minha amiga foi me visitar, e eles já chegavam todos cheio de, aquela capinha, Uhum. luva, máscara, tudo, né. Sim. E aí ele veio direto pegar nas minhas mãos e eu disse pra ele assim: "Não, não pega nas minhas mãos, porque eu posso te infectar". Eu disse: Hã. "Vai ali no álcool gel e lava as mãos, passa no corpo, assim, não chega perto de mim". Aham, Daí ele disse: entendi. "Cris, mas tá tudo bem". Aí eu disse: "Não". Aí ele ficou encostado na porta, assim, com as mãos pra trás, sem me encostar, e ele disse assim: "Ai, Cris, tá tudo bem". E na época eu fiz muito curso de ferramentas energéticas, Sim. e eu Uhum. tinha um mentor. E aí ele disse assim: "Cris, o Zé tá te mandando as ferramentas, tá tudo bem, tu vai sair bem". Sim. Aí eu disse para ele assim: "Ah, e o Zé tá me mandando as ferramentas? Ah, então é por isso que eu ainda tô viva". Tinha uma fé. E tinha uma fé. Na Aham. verdade, as ferramentas energéticas eu acho que, elas me seguraram muito, Sim. porque era aquele momento da pandemia, eu sempre gostei muito de estudar sobre energia, sobre Uhum. ferramentas, e eu me foquei muito no barra de Axis, eu Sim. me foquei muito na desprogramação neurobiológica. Então, Uhum. mesmo eu tendo tido todas essas complicações, eu tinha essa fé, eu tinha essa espiritualidade E junto tu comigo. trabalhava contigo. Trabalhava isso Uhum. comigo. Trabalhei um bom tempo Uhum. passando isso para as pessoas, fazendo as ferramentas nas pessoas Ah, também, entendi. mas foi muito mais para eu me conhecer, para me trabalhar, Uhum. porque eu sempre tive a minha terapeuta sempre disse assim: "Ah, Cris, tu é uma fênix", porque eu passei por várias coisas na minha vida. Eu perdi minha mãe, eu tive Muito jovem, né? divórcio Que muito jovem. jovem, Hum. então eu sempre tive que recomeçar em algum ponto da minha vida. Eu sempre tive que sair do zero e dar um salto. Os desafios não pararam, eles Nunca, foram nunca, vindo. nunca. Com 8 anos eu perdi minha avó, que era uma base muito forte. Depois Uhum. com 21 eu perdi minha mãe. Hum. Depois com 30 e poucos eu separei. Opa. E ali, um ano antes de eu pegar o Covid, eu perdi o meu avô, que era com quem eu morava. Ah, E ali era um alicerce muito as grande. bases seguras, né. É, então eu sempre perdi as minhas bases. Então eu Uhum. sempre tive que renascer do nada, sabe. Então acho que as ferramentas energéticas sempre me mantiveram mais equilibradas.
Que bom que tu utilizava esse suporte para te ajudar. Sim, com certeza. Eu acho que sempre é muito importante a gente usar o que a gente tem a Uhum. nosso favor, né. E aí a gente aprende que não é só pelo outro, né. Eu sempre fiz muito pelo outro. "Ah, precisa", "Ah, a Cris tá lá". "Ah, precisa", "Ah, a Cris tá lá". E aí eu tive que parar. E E olhar para aí eu ti. tive que estacionar e olhar para mim. E chegou um momento que os médicos acreditavam que tu não melhoraria ou isso não aconteceu? Sim, isso aconteceu, isso aconteceu. Eles chegaram para o meu pai e disseram para ele: "Só um milagre para ela viver, não tem como". Eu já estava na fila do transplante do coração. Uau! O meu coração, ele estava a 11%. Nossa. E E como é que foi essa melhora, Cris? Conta para Foi nós. assim, eu não lembro muito bem, mas foi mais ou menos de uma hora para outra. Eu lembro que num final de semana, eles disseram para o meu pai que somente um milagre, e depois eu fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. e tu teve fé ou alguém te levou à fé? O que que tu acredita que gerou esse milagre? Eu acho que esse conjunto de fé, das ferramentas energéticas, de sempre pensar muito positivo e de ter pessoas, assim, maravilhosas do meu lado. Hum. Lá no projeto, eu sempre fui a educadora feminina do lado, né, então eu sempre fui muito a mãezona das crianças. Hum. E quando eu fui para o quarto, eles estavam numa atividade fora da escola, eles fizeram uma chamada de vídeo para mim, e aí um deles disse assim: "Prof, que bom que tu tá bem, hoje a gente não acendeu a velinha". Ah, Então todos os dias eles faziam uma roda lá no projeto, faziam uma oração e acendiam uma que velinha. amor. Então eu acho, assim, que além de tudo isso, também teve esse apoio por fora. Uhum. Grupos foram feitos do meu tempo de escola, colegas antigos fizeram um grupo de oração. Então, ali isso me mostrou, todas as vezes que eu me senti sozinha, porque muitas vezes eu me senti sozinha, Uhum. me mostrou que tinha muita gente, que eu não estava sozinha. Quando Nossa, tu te profundo. sentia sozinha, então aparecia alguém para te mostrar que tu não Sempre, estava. sempre, sempre. Então, assim, eu não imaginava que tantas pessoas pudessem criar um grupo tão gigante, as minhas crianças, todos, e rezar por mim e, sabe, foi muito Olha que bonito lindo. mesmo, Uhum. muito Uma bonito. vez tu me contou que tu chegou a colocar tijolo na cama para Sim. conseguir respirar. Isso, ali quando eu ainda não tinha ido no médico, acho que foram as primeiras vezes que eu comecei a passar mal, e eu sentia que sentada eu podia respirar um pouco Sim. melhor. E eu coloquei tijolo no colchão, assim, para deixar Para ele mais erguer. inclinado, Hum. para ver se eu conseguia respirar. Hum. Mas eu dormi várias noites no chão, assim, escorada no sofá, para Para poder ficar respirar. sentada. Só que eu não me dava É isso que eu ia conta, perguntar, não percebia. não, eu Sofrimento. não me dava conta que podia ser reação do Covid, que podia ser Covid, que podia ser qualquer coisa. Em que estava doente, também Que eu não. estava doente também não, eu só fui me dar conta que o negócio foi ruim mesmo quando eu fui para o médico e o médico disse: "Ó, Cristiane, teu coração tá grande". E era um sintoma que o meu vô teve. Meu vô também Opa! tinha a mesma Hum. patologia. Então, assim, eu disse: "Nossa, e agora, né, faço o E a tua quê?". mãe faleceste de quê? A minha mãe faleceu de aneurisma, Entendi. Hum. Também vinculado a alguma questão, né. também vinculada, é. E E a mesmo minha assim avó foi cardíaco também, né. Então, assim, Olha. já vem, de Ah, família, né. sim. Mas foi um susto muito grande, assim, porque foi na minha cabeça foi do nada. Eu sei que não foi do nada, porque teve Hoje todos olhando para trás. olhando para trás, mas Aham. foi como se fosse assim: "Ah, ui, tô doente". e renasceu uma nova Cristiane? Renasceu uma nova Cristiane. Nossa, antes eu
assim, ai, vamos. Eu sempre fui muito acomodada, sempre fui muito de ficar em casa. E hoje eu estou um pouco mais, porque eu ainda tenho alguns gatilhos, Hum. né? Por exemplo, começa a esfriar demais e começa o pessoal. Ah, começou H1N1, começou não sei o quê. Aí tu já te Ah, eu já protege. retraio. Tá certo. Já não consigo mais. E muitas pessoas me dizem: "Ah, isso aí tu tem que superar, tu tem que superar". Mas eu vivi isso. Eu sei o que se eu precisar ir no hospital, eu sei que eu vou travar na hora de ir para o hospital. E eu olho muito para esse termo, né, superar, porque o superar pressupõe passar por cima de alguma Aham, coisa. E num momento, no restabelecimento, nas experiências que a gente passou, a gente tem que passar por dentro, e passar por dentro é viver cada angústia, cada ladinho desse desamparo isso que mesmo. causa. E isso também é: "Não, eu vou me resguardar, eu vou me cuidar". Exato. Então eu acho que é uma se proteger é Uhum. se cuidar. É. E assim, ouvir as pessoas, dizer assim: "Ah, mas tu tem que superar". Elas não viveram isso. Eu morava no bairro Petrópolis e vim aqui para o Santa Lúcia, né, e aí, como eu tinha o salão lá, e eu fiquei 2 anos sem trabalhar em lugar nenhum, somente nas minhas coisas, eu atendia em casa. Uhum. E eu não conseguia sair, não era aquela coisa, não era uma síndrome do pânico, nada, mas, qualquer coisa que me tirasse fora de casa me desorganizava. Hum. E aí fazem 2 anos, então, que eu estou trabalhando num salão, que daí Uhum. eu conhecia a Ciane, Uhum. e foi, o primeiro passo para sair um pouco do casulo. Perfeito, perfeito. Aí eu me permiti dar um passo para poder: "Não, agora eu acho que eu consigo, sem sem ter medo". Tenho os gatilhos, né, Sim. mas hoje eu consigo com mais leveza. Na verdade foi se tornando um lugar seguro também esse teu espaço de Aham, trabalho. isso. Perfeito. E na verdade, assim, deixou as crianças, né, não trabalha com as crianças, mas não Isso. deixou também, ou deixou. Não, eu estou sempre em contato com E o eles. que te fez não querer mais ser educadora social? Na verdade, foi a doença, E o porquê, tu acha? porque assim, eu compreendo que foram os gatilhos. Porque quando tu é uma educadora social, tu vê uma criança ali, que tá precisando de um abraço, porque a gente Uhum. não tá lá para ensinar, a gente tá lá para acolher. Uhum. Tá precisando de um abraço. Quando eles te enxergam na porta e eles te dizem: "Prof, tu voltou!", tu vai ficar estática? Não, né. Então assim, esse contato com eles me deixava um pouco desconfortável, porque vinha os gatilhos de dizer assim: "Ó, vou ficar doente de novo", né. Entendi. Porque Uhum. ali é um lugar aonde eles não têm tanto cuidado, né, Sim. não vão usar máscara, não vão passar álcool gel na mão, Não. tudo isso. E aí, na época, realmente a minha imunidade estava muito baixa, então eu não pude voltar por isso. A minha ex-chefe, quando eu voltei, do seguro-desemprego, não é seguro-desemprego, é do Auxílio-doença? auxílio-doença, ela me disse: "Cris, mas será mesmo que tu não consegue?". Uhum. Aí eu disse para ela: "Hoje o meu medo é maior que o meu desejo". Olha, que legal. E tem uma coisa assim, Cris, quando a gente cuida de criança, a gente não deixa de estar cuidando dos nossos próprios desamparos. Uhum. Como é que isso refletia em ti? Tu conseguia separar: "Não, essa é uma coisa minha ou essa é uma coisa dele, ou é tudo misturado?" Então, nas primeiras vezes, era muito difícil.
Depois que eu saí ali da parte da UX, eu fui trabalhar num projeto que era Mosaico Centro-Dia, Hum, que eram crianças com deficiência, uhum, autismo e todas essas, né. uhum, Ali eu não conseguia muito manter esse distanciamento de situações. Aquilo uhum, me pegava demais, demais, uhum. demais, demais. Depois dali, eu fui para o Lar São Francisco. Tá, Trabalhei com 5 anos idosos. no Uhum. projeto lá. Ali também mexia muito comigo. Quando eu fui para o outro projeto, eu já estava um pouco mais amadurecida. Uhum. E aí, ali, eu conseguia dividir um pouco essas situações. Isso é claro, eu levava para casa, muitas vezes a gente tentava resolver as coisas fora dali, Sim. né, mas, eu conseguia fazer esse certo distanciamento. Mas foi, assim, muito difícil de não levar o problema para casa, de não levar situações para casa. Então esse distanciamento com os projetos, tá te ajudando a criar uma estrutura maior, tu contigo mesmo Sim, também? sim, sim, sim. A gente aprende muito, né. A gente aprende a valorizar, a trabalhar os nossos conceitos, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar tudo isso. As nossas As angústias, os nossas nossos angústias, os medos. nossos medos. E olhando hoje, o que que mudou de ti com essa superação da doença, né, porque com 11% na lista, Uhum. né, para um transplante de coração, né, sendo desenganada praticamente aos médicos, o que Sim. que mudou? Olha, hoje eu vejo a vida com outros olhos. Conta para nós. Hoje é uma coisa assim, acordar e saber que tá tudo bem e que eu vou continuar fazendo as minhas Hum. coisas. Hoje eu não consigo fazer planos a muito longo, porque ainda tem aquela coisinha assim Uhum. que ainda tem um pouquinho daquele medo. Mas a ambição de aprender mais, de fazer mais, de cuidar mais de mim, de estar mais presente, é muito muito presente isso para mim, sabe. Hã, Perceber que cada minuto, cada coisa que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer é um momento único. Tu te prioriza Eu então. me priorizo e, assim, estar presente no que eu estou fazendo. "Ah, eu vou fazer uma unha". Aquele momento eu estou fazendo, eu estou doando o meu saber, estou doando, mas, amanhã não vai mais acontecer aquele momento. Hum. E a questão da espiritualidade, já existia? Ela aumentou? Como é que tá hoje? Ela já existia, ela aumentou, porque eu acho assim, a gente tem que ter uma crença, a gente tem que acreditar em alguma coisa, porque nós não estamos sozinhos, né. A gente precisa ter uma energia maior, saber de uma coisa maior e se apegar a isso, porque a gente não sabe o que que vai acontecer amanhã. Então a gente não precisa estar, sempre armado para o dia a dia, mas a gente precisa estar com uma base sobre isso. E olhando, assim, para esses momentos, teve algum momento que tu olhou e tu disse: "Nossa, sabe, não tem volta", ou o que que eu faço? Um momento de angústia, de tristeza, de desespero, alguma situação assim? Olha, eu talvez tenha tido, mas como eu disse, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro das loucuras que passaram na minha cabeça, porque foram muitas coisas. Eu via coisas, eu ouvia coisas assim que foram incríveis, assim. Mas assim, eu acho que eu não tive essa percepção de ficar desenganada. Uhum. Quando eu acordei, eu já estava ali, já estava tudo bem, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Tem um fato que uma amiga me disse assim: "Ai, Cris, tu sabe como que tu veio parar aqui?" Aí eu disse pra ela assim: "Ah, não, meu pai me trouxe nos braços". Nunca.
Uhum. sabe? Entendi, Hum. Então, assim, foi como se tivesse, acontecido e passado uma borracha. Então, entendi. eu lembro Esqueceu. das coisas Uhum. que, passaram, né, as loucuras que tiveram na minha cabeça, mas o que aconteceu de verdade eu Hum. não lembro. É que o que ficou real para ti foram os pensamentos que tu teve, era o que tu Aham, carregava dentro de ti. isso mesmo, isso mesmo. E que podem ter sido loucuras, mas era uma maneira de limpar alguma coisa, era uma Uhum, maneira de veio à tona para achar isso, um lugar seguro para se acomodar. isso mesmo. E olhando assim hoje, o que que você poderia dizer para as pessoas que passaram por uma situação, que estão passando, né, por uma doença, um acidente, alguma questão, o que que, você daria, assim, de como mais profundo, uma dica, um pensamento, o que que Eu acho que a primeira coisa é ter uma crença, acreditar em alguma Perfeito. coisa. Porque tu precisa acreditar em alguma coisa. Tu tem que ter a espiritualidade, tu tem que ter Deus contigo, tu tem que segurar essa primeira a primeira base. Essa é a primeira base. Uhum. A partir dali, tu começa a ter mais segurança para as outras coisas. Porque às vezes tu te sente sozinha, mas aí tu lembra: "Não, tem aquele cara lá em cima, que ele tem planos para ti, tu não sabe talvez quais são os planos dele, mas ele tem". Eu E eu acho sou prova disso, porque eu realmente bati lá e ele disse: "Ó minha, desce lá porque não acabou ainda. Tua missão ainda tem um bom caminho". perfeito. Então, eu acho assim, acreditar em Deus, ter a espiritualidade em primeiro plano e acreditar muito em ti. Porque se tu tiver essas 2 etapas na tua vida bem resolvidas, porque se tu tem vontade, tu vai lá e tu vai fazer. Se tu tem, aquela ânsia, aquela, eu preciso, resolver isso aqui, eu sei, eu não estou muito bem, mas hoje eu vou com calma, amanhã eu vou estar melhor e amanhã eu vou seguir. E dá o seu tempo. Se hoje eu não estou bem, ok, mas amanhã eu vou estar bem, eu vou conversar com aquele cara lá de cima e vou dizer assim: "Olha, hoje eu não estou legal, me dá uma mãozinha aí, porque amanhã eu preciso estar bem". É muito importante isso que tu tá dizendo, Cris, porque o cara lá de cima é o vínculo seguro. É. A gente vai desenvolvendo no decorrer da vida os nossos vínculos seguros, inseguros, e alguns estão perto. Às Uhum. vezes a gente não tem o perto, não tem um cuidador, não tem um pai, não tem uma mãe. E se a gente tem essa espiritualidade, essa fé, um Deus para procurar, alguém seguro que nos remete a não, eu vou ir por aqui porque alguém está confiando em mim, porque eu tenho valor, porque isso vai nos ajudando a dar passos Isso. importantes. E a gente vai construindo esse outro vínculo seguro interno na gente, que Uhum. é o que tu fala pra gente também. É. Eu sou o alicerce, a minha base, eu aprendi que é por aqui, agora a construção, a segurança está dentro de mim. Isso mesmo, Isso é básico, muito isso mesmo. bonito. e os teus objetivos mudaram? Quais teus sonhos? Olha, cada vez mais a gente, quer mais, né. E hoje a primeira coisa que quando eu boto o pé no chão de manhã eu escolho muita saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. Então eu quero continuar. Hoje eu trabalho com coloração pessoal, trabalho na área da Uhum. beleza, e eu acho que a autoestima de estar bem, de trazer essa história de se sentir bem, é como se fosse um propósito para mim. Mostrar que às vezes não tá tudo bem, mas se tu mudar a chavinha, se tu olhar com outros olhos, muda tudo. É bem profundo. Então é interessante, né, porque
essa busca de sentido, ela tá em mudar a chavinha, ela tá em esse olhar um pouquinho diferente. Eu vou buscar o sentido só mudando a direção, só mudando o sentido da chave, só alterando pequenas coisas, eu não preciso fazer grandes É, revoluções. uma coisa que a ferramenta energética sempre, trouxe muito isso para nós, é que se a gente mudar a nossa visão, muda. A gente precisa mudar a nossa visão, a gente precisa mudar a nossa vibração para que as coisas aconteçam. Então, se a gente escolhe mudar, muda. Se a gente escolhe estacionar, a gente está Agora eu te estacionando. questiono, é fácil? Não, não. A gente tem que estar numa constante vigília. Nossa, às vezes eu digo assim, eu tô sempre brigando comigo, porque eu tenho que estar sempre me vigiando com os pensamentos. Porque, às vezes, eu me sinto mal, assim, dá uma tontura, uma coisa estranha, e aí vem tudo aquilo à tona de novo. Aí eu tenho que parar, eu tenho que respirar, e tá tudo bem, Cristiane, tá tudo bem. Daqui a pouco baixou um pouquinho a tua glicose, aconteceu alguma coisa, mas tá tudo bem, tu vai continuar. Tem dias que eu digo assim: "Nossa, hoje será que eu vou direto para o hospital de novo?" Dá aquele negócio assim. Aham, Então tu tem que estar insegurança. sempre, sempre, sempre te vigiando, sempre, sempre mostrando para ti que é constante, tem que ser constante, Até conseguir serenar um até pouquinho. conseguir. Aham, Ah, e aí você até se perde, se acha, é a vida exato, inteira, né. isso mesmo. Eu achei legal um dia que ela contou, né, Hum. falando da história, perdi a minha mãe, cuidou do irmão, Uhum. e aí foi contando da vida, e daí ela disse assim: "Cuida os pensamentos, a energia". E aí, naquele dia lá, tocou, né, o interfone: "Tua família tá aqui". Eu: "Como assim minha família tá aqui? O que que minha família tá fazendo aqui?". E assim, eu percebi o quanto que ela gosta de dividir essa parte dos pensamentos, da Uhum. energia. Então, assim, mantém os pensamentos, mantém a energia, te acalma. E eu acho que teve um pouco dessa questão, né, como tu disse, foi um milagre, Sim. né, uma questão de principalmente tuas crianças, né, o Uhum. projeto que ela fala, sempre ela se preocupa muito em dizer assim: "Ah, eu quero conhecer as meninas", às vezes, né, Uhum. porque eu trabalho, às vezes, com Uhum. algumas crianças, "quero conhecer, eu quero dar a beleza, acho que eu vou fazer tal coisa", então eu acho isso Uhum. importante, Isso. porque por mais que não trabalha mais com assistência social, Uhum. tá sempre envolvida com os Uhum. projetos. Sempre. Tá sempre lá dizendo: "Ai, a gente precisa fazer uma campanha para arrecadar um dinheiro lá para o projeto tal. Isso. A gente precisa conseguir tal coisa para esse projeto". Então, por mais que tu não esteja mais como educadora em tantos projetos que a gente sabe que tem, né, são Uhum. 30.000 pessoas atendidas por dia, Uhum. por mês, né, 30.000. O que que te move também buscar esses atendimentos aos projetos ainda? Tá de alguma forma junto? Eu acho que assim, a gente precisa fazer alguma coisa também por isso, né. E quando a gente, faz parte disso, a gente nunca vai sair disso. Porque é tão gratificante. Por exemplo, agora tem o Dia das Mães, né, teve um tempo Uhum. atrás que eu estava iniciando na área da beleza, e a minha chefe disse: "Ah, o que que nós vamos fazer?" Eu disse: "Não, vamos fazer designer de sobrancelha em todas as mães que tem aí". Uhum. "Ah, não, só umas 10". Vieram 20. Então, assim, eu gosto muito de ensinar. Eu Uhum. gosto muito que as pessoas aprendam para que elas sigam Uhum. depois. Então eu acho que isso está em mim, de eu estar ajudando, de eu estar ensinando, e depois ver o resultado. Eu Uhum. acho que isso, me alimenta muito, sabe. Então eu acho que é isso que me faz ainda fazer parte de tudo isso, Uhum. de ajudar esses projetos, de estar sempre e, querendo saber como que acontece, como que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer para estar junto sempre, É né. bem importante, Cris, e eu fico me questionando, às vezes comigo, com as pessoas, se a mudança ela começa fora ou se ela começa dentro. Dentro. Mas e o conhecimento então? O conhecimento que tu bota para dentro?
Então, não tem duas vias Tem 2 aí, vias. porque às vezes tu vai através do conhecimento internalizando aquilo. Às vezes aquela sementinha tá aí e move toda a mudança. Uhum. É, É. eu acho que, tem que ser recíproco, né. Se a gente ensina, o outro aprende, e eu acho que o que move muito isso é é o resultado, é o resultado de tudo isso. Porque se, eles não estão abertos a aprender e eu não estou aberta a ensinar, não acontece nada. É o fazer então, é o tentar, é o Aham, experimentar. isso mesmo. E olhando assim para ti hoje, né, dentro de tudo que tu passou, se cuida mais? Primeiro Sim. lugar é a Cris hoje, porque pelo que tu fala, se priorizaram, né, o Uhum, trabalho, as crianças, os projetos, e uhum. aí você nem percebeu que estava doente. Nem percebi que eu E estava aí estava doente. bem doente, mas e hoje? Mudou alguma coisa? Hã, eu ainda tenho a Cris de antigamente, porque eu tenho muito esse do cuidar dos outros, né, mas hoje eu cuido mais de mim. Hoje tu te policia Hoje eu então. me Perfeito, policio muito, porque se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar do outro, É isso perfeito, aí. né? perfeito. Hoje não tem lógica Hoje isso. não faz Hoje sentido, não na faz época tu não sentido. enxergava. Na época eu não Uhum. enxergava. E hoje eu tenho que puxar minha orelha quando eu faço isso. Às vezes eu ainda faço Esse isso, é o aprendizado de fora, né. esse é o aprendizado de fora. Porque olha, também, como eu sempre fui assim, para mim foi muito difícil quando eu tive que parar Uhum. e não conseguir fazer mais nada. Nossa, Então, assim, hoje a prioridade sou eu, mas eu continuo cuidando de uma outra de forma. uma outra forma. Quem sabe até mais profunda, né, Opa, ó. com o aprendizado. Uhum. Não, então a gente está encerrando, né. Não sei se tu queres deixar uma mensagem para alguém que está passando alguma situação, né, algum problema, ou até às vezes, né, a pessoa não passa, mas o familiar está passando, né. A gente Uhum. sabe que hoje não tem uma família, alguma pessoa que não tem algum problema na família, num conhecido, num amigo, num colega de trabalho. Que mensagem tu deixaria para quem está nos acompanhando? Eu acho que a primeira coisa, acreditar naquele cara lá de cima, que os planos dele são incríveis sempre, e não desistir. Não desistir é o mais importante, eu acho, porque quando a gente desiste, a gente vê que as coisas começam a desandar, e aí o negócio não funciona. Então, ter a fé, ter a crença, né, acreditar em alguma coisa e acreditar em si, não desistir, porque o caminho é longo e se a gente está aqui, a gente tem um propósito, e descobrir ele é muito importante. Nossa, que legal. Tem muita gente que fala sobre a doença como uma sombra. Uhum, E para mim está muito claro que é uma sombra sim, mas é uma sombra para um novo jeito de uhum. viver, de se enxergar, de achar alternativas. É um novo jeito de andar. Sim, as pessoas às vezes me perguntavam: "Mas Cristo não te revolta com isso? Porque foi a época da Covid, porque foi a época das vacinas, porque não sei o quê". Eu disse assim: "Olha, eu não me revolto, e eu sei que isso tudo aconteceu por um propósito. Isso tudo aconteceu por alguma coisa, porque eu sempre acreditei que tudo acontece porque tem que acontecer e porque, tem um propósito, tem alguma coisa maior que eu preciso aprender". E lá nas ferramentas energéticas sempre diz: "O que que eu preciso aprender com isso que está acontecendo?". Então eu sempre levei assim. E eu acho que se a gente levar assim, tudo o que acontece na nossa vida é muito mais leve da gente carregar. Então, é sobre isso. Perfeito. Nossa, que lindo.
Então, a gente quer te agradecer, obrigada por estar conosco, dividir essa história, dividir teus momentos de superação. Parabéns por superar tanta situação, criar, né, uma nova Cris, quem sabe depois de tudo isso. E obrigada por estar aqui hoje, né? Não sei se Obrigada, Cris. Esse teu cair e levantar nos ajuda a enxergar maneiras e vai ajudar muita gente. Todos que nos ouvirem vão entender um pouquinho de como é que é essa dinâmica. Eu é quem agradeço. Então, a gente está terminando mais um episódio da terceira temporada, hoje com a Cristiane Padilha de Oliveira. A gente quer agradecer vocês que nos acompanham, te convidar para se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, compartilhar e até comentar os vídeos, também sugerindo possíveis nomes que podem estar aqui conosco. Então, a gente agradece e até a próxima.